Fala, corintiana da gente, vindo do canal, quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Coringão para vocês. Vamos acompanhar aí o G4, o Vessone vai destrinchar aí um pouquinho as atualizações do timão. Vamos continuar falando um pouquinho da questão do Ramon Dias e também tem informação interessante aí sobre o ano que vem do Corinthians financeiro. O Corinthians aí deve virar SAF, já usa os espaços nos comentários para deixar a sua opinião, porque é a discussão se o Corinthians vai ter que virar SAF no ano que vem para poder salvar as dívidas. Bora acompanhar o vídeo lá, galera. São para você. Então, apesar de ter o contrato de 25, eu sinto que ele não está nada garantido, mas ao mesmo tempo a reta final vai decidir muita coisa. O Corinthians pega Cruzeiro em casa, pega o Vasco em casa, pega o Bahia em casa. Ele tem como fazer uma reta final de uma pontuação alta, que eu acho que aí sim garantiria o treinador. É aquela coisa, tem muito torcedor falando, pô, o que ele fez nas Copas é indefensável. E realmente, ele assinou demais negativamente nos 4 jogos das semifinais, muito mesmo, chamou muito pra ele. Ao mesmo tempo, tem torcedor que falou, nós vamos recomeçar tudo de novo? É isso que vocês querem? A gente não tem paz nunca. Aí vai trazer um cara, ele vai pôr a foto dele no armário. Oi, boa tarde, quem é você? Ah, eu sou o alemão do campo, eu cuido do campo. Ah, boa tarde, você quem é? Ah, eu sou o Mancha, que é o cara da cozinha lá. Ah, você é o cara da cozinha? Então vai acontecer tudo de novo? Chegar um cara, uma comissão técnica, para conviver com os jogadores. Então tem os dois lados dessa moeda. Tem muita gente que é a favor da manutenção, exatamente para que tentar dar a um treinador algo que não está acontecendo. O Silvinho tentou. Anuncia na última rodada contra o Juventude lá em Caxias. Silvinho é nosso treinador, nas férias não adianta nem falar nada, estamos anunciando a sua renovação. Caiu em fevereiro, perdendo do Santos, caiu em fevereiro, não demorou muito tempo. Então é aquela coisa, o time quando não tem muita estabilidade, a gente não sabe o que vai vir ainda da polícia, com aquele negócio todo de polícia civil tal, de caso vai de bet, na hora que vier pode vir como um tsunami. Talvez esse seja um programa que nunca esqueceu desse assunto. A gente sempre tenta lembrar isso a vocês, porque aquilo tá rolando e a hora que aquilo vier, dependendo do que vier, é tsunami para tudo que é lado, vai espirrar água para tudo que é lado. Então, é uma decisão difícil, assim. Eu não consigo ter convicção que eu sou o presidente, eu não tenho convicção que eu permaneço com ele, tampouco vou tratar ele como se ele fosse um cara descartável, porque a recuperação no Brasileiro tá aí, os números estão aí também. Por isso que eu ficaria na dúvida e eu aguardaria um pouco mais essas rodadas. Eu estaria na mesma posição que o presidente do Corinthians. É muito pouco, né? Você abalizar aí o trabalho do treinador pelas últimas 5 rodadas do campeonato, se ele vai ganhar, se ele vai perder. Fica um planejamento meio vazio pro ano que vem, né? Tem que ter convicção se o cara vai ficar ou não, senão já começa a arrumar outro mesmo de vez, ou se for deixar, já confirma para todo mundo que ele vai ficar. Não faz o cara também ficar nessa daí, jogando os jogos sem saber se fica ou não. Então, acho que o Corinthians precisa pensar bem nessa situação aí, não pode ficar enrolando na questão do técnico não, porque atrapalha o planejamento de um campeonato que vai começar muito antes do Paulista, né? Dia 15 de janeiro. Igão aqui fala, deixa o homem trabalhar, fala. Olhando a situação do Ramon pelo lado dele, né? A gente está analisando muito o Corinthians, no momento do Corinthians, a perspectiva para 2025. O Ramon finalizou a temporada passada pelo Vasco. Salvou o time do rebaixamento, mas até a última rodada estava enroscado. Salvou daquele jeito, né? Então, o Vasco decidiu manter, né? Ele fez a pré-temporada, fez o estadual, começou mal o brasileiro, saiu. Cai no 4x0 pro Criciúma. 4x0 pro Criciúma. Fosse o Corinthians, eu, além de, claro, analisar todo o trabalho que ele vem fazendo, mergulhar no dia a dia dessas últimas rodadas, também falaria eu falaria com o Piton, por exemplo, que foi jogador do Corinthians. Jogadores que trabalharam com o Ramon na pré-temporada, como é, antes de tomar uma decisão completa, né? Mas o resultado, como disse o Vestoni, se impõe. Se a campanha continuar até o final da temporada, como vem acontecendo nas últimas semanas, ninguém vai cogitar trocar treinador, na prática, né? A decisão mais difícil é você manter um treinador quando o time não está exatamente bem. Isso já foi feito várias vezes em clubes grandes.
Quando você acaba a temporada ruim, o cara tem contrato. Não, mas agora, com a pré-temporada, com uma montagem do elenco, ele pode continuar, né? Se o Ramon Dias levar o time para a pré-Libertadores, ele fica. Seja o que aconteça, o que acontecer. Ninguém vai lembrar das assinadas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E lembrando que ele dá uma carteirada na coletiva quando ele fala assim, sem ser perguntado, hein? Eu e meu filho, nós tivemos aqui uma proposta da Arábia, que é um dinheiro que eu nunca vi na minha vida, do tipo, Corinthians, eu falei não pros caras porque eu gosto desse clube, do projeto, tem um salário que a gente acha bem legal aqui pra América do Sul, um elenco bom, perspectiva, eu não quero sair daqui, tô avisando. Foi quase que nessa linha. A carteirada dele foi essa, eu falei não pros caras, eu espero que vocês estejam comigo daqui a pouco também. Massa, sem muro, hein, vai. Você é o Augusto Melo. Você tá lá com a decisão. Vou manter ou vou deixar, ou vou mandar embora? Um abraço, satisfação. Então, depende. Não, depende. Depende do que você vai me entregar por ano que vem. Por exemplo, o Corinthians tem um estudo de uma reestruturação financeira que está ali sendo cozinhada e no ar, o prazo é 23 de novembro, né, para aprovar ou não a reestruturação financeira. Os especialistas dizem que tem duas saídas, ou decretar a falência para recuperação judicial ou vender o clube para uma SAF. Isso foi o que eu ouvi do César Grafietti, que é um dos especialistas em finanças de clubes recentemente. O que é que o Corinthians vai oferecer para o próximo treinador? Dentro desse cenário que o Vessa falou, ou eu sou o Paulo do gramado, eu sou o Paulo que faço o almoço. Ele continuar aí a interlocução dele, já deixar minha opinião sobre essa questão e quero saber muito de vocês disso, porque é um assunto muito polêmico. Essa questão do Corinthians virar ou não um SAF, do Corinthians declarar falência para poder colocar numa fila aí os seus credores para poder pagar. O Corinthians ele tá fadado ao sucesso, é inevitável, o time é muito grande, a torcida é muito grande, então eu não concordo com essa história de SAF, eu não concordo com essa história de recuperação judicial até certo ponto, porque eu acho que se ela for feita por pessoas inteligentes, ali no caso, o Fred Lu gerindo essa questão toda, eu acho que pode dar certo, mas tem que tomar cuidado com como faz, porque tem prerrogativas que podem acabar atrapalhando depois. Mas sendo feito de forma certa, a recuperação judicial seria uma boa. Agora o Corinthians virar SAF aí é meio complicado. E outra que a gente sabe que não vai passar de jeito nenhum no Conselho. Mas vamos continuar aí escutando a discussão, que o assunto é interessante. Sem reforços, é melhor manter. Porque há 3 meses nós tivemos um PowerPoint maravilhoso com a reunião lá da transparência, né? E a dívida aumentou em 200 milhões. E, ao que tudo indica, o Corinthians não vai passar de 1 bilhão de receita este ano. Tá? Isso a gente está olhando, a gente está olhando bastante para isso. Que em outro CNPJ a gente faz também um trabalho estudando finanças dos clubes. Né? Então, isso vai estourar, e vai estourar pesado no ano que vem. A pergunta que eu faço é: ok, dentro desse cenário é melhor manter o Ramon Dias. Nos momentos mais decisivos, nas Copas, ele foi mal. Ele recuperou o time no Campeonato Brasileiro. Essa é a avaliação que é preciso ser feita. Recuperou o time e ele não estava lá igual o Fluminense, né? O trabalho do Mano é melhor que o dele, porque ele pegou o Fluminense lá com 7 pontos no campeonato. Então é isso que tem que avaliar. Se está na hora, se vai ter, o que o Corinthians vai ter para o ano que vem para fazer, porque não pensem que a situação, além da questão... A questão do trabalho do Mano eu também discordo, porque depende da perspectiva. É só ver o futebol que o Fluminense tem desempenhado e o futebol que o Corinthians do Ramon desempenha. Apesar de tudo, galera, o Ramon é um técnico que tenta, ele é um técnico que ataca, é um técnico que tenta mudar o time para poder propor o jogo e não fica esperando a coisa toda acontecer. Então eu acho que tem muita diferença aí dessa questão. Se você for pensar só na questão de pontuação, é uma coisa. Agora, se você for pensar em desempenho de equipe e o que um técnico pode fazer e o outro pode, eu acho que o Ramon Dias ainda está à frente do Mano Menezes nesse quesito. Do impeachment, do inquérito policial,
não pensem que as coisas estão caminhando bem, porque não estão. Daqui a pouco começa a piorar a receita nova, piorar dinheiro e aqueles boletos prioritários para pagar a comissão técnica, jogadores e tal, para não deixar o ambiente carregado, eles vão começar a ficar travados. Não tem milagre, certo? Bom deixar isso claro. Mas você acha que tem uma bomba para estourar no ano que vem? Como assim? Claro que tem. De grana Se e o tal? Corinthians não tomar nenhuma dessas duas decisões ou achar outra, que é decretar falência e entrar em recuperação judicial, ou criar uma prioridade para pagamento das dívidas, criar um fundo único, chamar os credores, começar a pagar, você não tem a menor Mas dúvida. não há nenhum O sinal transfer disso, ban né? não foi. Não, então, isso que eu quero dizer. O transfer ban não foi resolvido ainda não. Sim. Certo? Primeiro ponto. Segundo, não há nenhum sinal dentro do clube, politicamente, de que eles estão preocupados em fazer uma reestruturação financeira. Pelo contrário. Não tem. Zero. Exatamente. Zero. Se eu acho que é bomba, não é uma só, são várias bombas, pequenas bombinhas, bombas terrestres, campos minados, porque acontece com todo mundo e vai acontecer com o Corinthians. Não é porque o Corinthians é gigante, tem a segunda maior torcida do Brasil, ou arrecada perto de 1 bilhão. Não é por isso. Quando você entra num processo de asfixia, falta para tudo, inclusive para o básico. E é isto que esta gestão está plantando sem enfrentar o problema de frente. Concordo, né? Que nem o Neto fala que o Corinthians é maior do que o próprio buraco e acaba não cabendo. E é bem por aí, se fosse qualquer outro time, galera, numa situação dessa que o Corinthians tá, que não é nada fácil financeiramente falando, qual outro time estaria aí na Série A ainda, disputando semifinal de campeonato? O Corinthians nesse quesito ele é muito diferente. Que é buscar a reestruturação financeira do clube, seja com recuperação judicial. Que não tenha que regularizar as contas, tá, galera? Não tô falando que eu sou contra regularizar as contas. Tem que fazer e tem que fazer o mais rápido possível. Mas é só a diferença mesmo do Corinthians para outras equipes. Seja fazendo uma SAF de parte da base, seja negociando uma parte do estádio para ter investimento e diminuir a dívida lá, empurra um dinheiro para cá, divide as rendas no futuro. Corinthians não quer fazer nada, ele quer tudo. E com tudo, filhinho, vai ficar sem nada na mão. Estou avisando. Nessa linha que o Massa está dizendo, se eu sou o presidente do Corinthians, porque o torcedor está começando a se iludir com algumas histórias, algumas notícias que eu não tenho essa informação. Não, porque o patrocinador vai trazer não sei quem, vai trazer mais um midiático e tal. Primeiro, todo o dinheiro do patrocinador, aqueles 57 milhões dos 309, 57 era para contratar um jogador midiático. Isso está comprometido com o Memphis Depay. Não é cada 6 meses, vai estar 60 então, eu não sei de onde estão tirando, a não ser que tenha mudado o contrato. Eu não sei de onde estão tirando que vai ter um dinheiro para contratação, porque isso já está comprometido. Outra coisa, se eu sou o presidente do Corinthians, eu alerto e relembro, e aí eu estou fazendo esse papel por ele, que o ano que vem tem um monte de conta para pagar de contratação deste ano. Isso. Então você tem 2 parcelas ou 3 do Félix Torres pro Santos Laguna, você tem 2 ou 3 do Pedro Raul pro Toluca, você tem um monte de coisa para pagar. Tem um monte de contratação desse ano que é tudo parcelado, é o ano que vem, com transfer ban que pode dar tudo internacional, fora as coisas do passado, né? Isso é que tá lá, André Cury. O time desse ano. O deste ano, as contratações deste ano, tem muita gente para pagar. Exato. Que gastou de direito econômico. Eu não sei de onde as pessoas estão esquecendo isso. E eu não esqueço disso, porque tá parcelado e vai. Tem a última do Garro. Tem muita coisa para pagar o ano que vem. Eram parcelas de 24, as de 25 e uma outra coisa de 26. Normalmente se parcela de 2 a 3 anos uma compra de jogador. Então, cara, as coisas não. Eu não sei. Eu, se eu sou o presidente, eu falo, torcedor, é o seguinte, eu tenho tanta coisa para pagar. Se eu conseguir manter esse elenco, eu tô feliz. Eu acho que é um baita do elenco. Claro, é um bom elenco para começar o ano. Muito ao contrário do ano passado. Você foi sem 3 jogadores pro banco lá em Itu, 3 jogadores sem. O que o Augusto fez esse ano foi nas contratações. Contratou muito jogador novo que tem potencial. Se conseguir manter o time pro ano que vai entrar,
é um time que tem condição de disputar título, é um time que tem condição de se manter bem nos campeonatos e não precisa repor um monte de jogador. Um ou outro jogador vai ter que ser reposto, algum que vai sair, outro que vai chegar, mas se o Corinthians souber usar bem a parte dos jogadores aí, não vai precisar gastar tanto esse ano e consegue economizar nessa parte de jogadores que têm uma vida útil um pouquinho maior e conseguir zerar mais as contas. Eu sou a favor, por exemplo, de um movimento desse tipo. O banco contra o Guarani na primeira rodada. Olha a perspectiva que você começa. O ano passado, faltando 6 horas para a estreia do Paulista, eu fiz um texto que a torcida quis me matar. O Corinthians não se classifica na fase de grupo do Paulista. Vai ficar em terceiro ou quarto com Mirassol. Red Bull não vai classificar. Você tá louco? Mas não deu outra. Mas por quê? Porque eu sou anti ou porque eu não queria? Não, era porque era o óbvio. Você ia pegar 2 times consolidados, com bons trabalhos, e você com 14, na época eram 15 indo embora. São 23 que foram embora, porque alguns foram ao longo do ano. Eram 14 ou 15, tinha chegado 5. Você vai fazer time como? Você não tinha nem jogador. Você vai querer classificar na primeira fase do Paulista? Que era óbvio que ia dar problema. Então, se o Corinthians começa com esse elenco, não perdendo ninguém, cara, você começa com outra perspectiva, um outro tipo de trabalho. Eu não tenho, independentemente do treinador, você tem um bom time, um bom elenco para começar 25. E o Marcelo Alexandre Becker, meu companheiro, audiência qualificada lá do Portal Meu Timão, gaúcho, grande repórter e apresentador, ele me lembra de como é o campeonato brasileiro Ramon Dias. Certo. Desde que o Ramon Dias chegou. O Corinthians é 7º. Ó. Fortaleza fez 36, o Inter 35, o Botafogo 35, o Palmeiras 31, o São Paulo 30, o Fluminense 29 e o Corinthians 29. E aí perde no critério pro Fluminense. Cara, o Ramon tem o 7ª melhor posição do Campeonato Brasileiro. E olha o Zubeldia, também 5º colocado. Impressionante, né? A regularidade, tal, independentemente do recorte que você faz. E o do Inter, então, olha isso. O Inter, segundo colocado, 35 pontos. A questão mais complexa nessa comparação, o Massa falou um pouco, você falou só para pegar esse gancho, é a questão da definição do Fluminense, que curiosamente tem o técnico que começou a temporada com o Corinthians. Isso. Que é só... Começou muito bem, tirou, agora ainda voltou algumas casas, está patinando. Se ele só conseguir a permanência na Série A, com o problema com o Marcelo e tal, não sei o que, né? É o suficiente? Nós estamos discutindo o Ramon, é o suficiente. Mas, ó, pra ser justo, o Mano pega o time com 6 Sabemos, pontos. Foi o que o Marcini falou, perfeito. 14 jogos, um negócio era surreal. uma coisa, não é que ele era o último, ele era o último afundado. Pré-sal do último. Mas é aquela coisa, né? Parecia que ia ser melhor a parte final do que está sendo. Então, sim. Muita gente esquece que estava lá no pré-sal, né? E o Roberto? Usão, né, galera, que a gente teve com o Mano no final do campeonato passado, né? O time até que conseguiu aí terminar de uma certa forma mais sossegado o Campeonato Brasileiro, conseguiu se livrar antes também de uma situação pior. E o Mano Menezes mesmo ainda, que nem o Ramon Dias agora, né? Uma incógnita ou outra, ele ia começar o ano e começou o ano, e a gente viu no que deu no final das contas, né? Agora, galera, vou continuar aí, completar as informações aí com uma última notícia do Coringão para vocês. Bora lá. Galera, continuando aí as informações do vídeo, lembrando que todos os créditos estão aí na descrição, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho se você chegou até aqui. Vamos continuar falando do Corinthians aí, essa informação sobre o último jogo do Corinthians do ano na Arena, né? A 37ª rodada, que vai ser contra o Bahia. Jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians está planejando aí para os sócios torcedores copos personalizados para poder entregar para os torcedores nesse dia aí comemorativo que vai findar aí a temporada do ano no Corinthians na Neoquímica Arena. Vou passar detalhe aqui, se tiver algum fiel torcedor aí junto com a gente até aqui. A temporada 2024 está chegando em sua reta final e o Corinthians prepara uma ação especial para um de seus últimos jogos em casa. A partida diante do Bahia na Neoquímica Arena, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e sendo a última, a promoção ganhou o nome de Fiel no Copo e é voltada para os membros do fiel torcedor. Os torcedores participantes da ação poderão escolher qualquer fotografia de sua autoria, seja mostrando um bandeirão ou
arquibancada, ou até mesmo o tradicional poropopó, com exceção de selfies, e vai ser colocado aí no copo aí, comemorando esse último jogo. Tá valendo também uma matéria interessante aqui, galera, para terminar aqui o noticiário, o Memphis, nosso querido Memphis, ele não para, né? E tava aí numa ação que teve referente a entregas de avião da Embraer para uma empresa holandesa, e o Memphis foi aí parte dessa entrega, ele estava lá junto, lá participando, e foi bem interessante que o Memphis está fazendo um monte de coisa, né, galera? Ele tá aparecendo aí em tudo quanto é canto nesses dias aí que ele teve de descanso. Descanso mesmo ele não tá tendo. Então, a empresa aí, a Embraer, tá entregando aviões aí para a KLM Cityhopper, uma companhia holandesa, e antes de ter aí essa divulgação de toda essa comemoração para a entrega dos aviões, foi feito aí uma postagem, né, avisando que haveria convidados muito especiais que realmente entendem da conexão cultural e o espírito de inovação compartilhado entre Brasil e Holanda. E aí o Memphis estava lá junto também para participar aí dessa ação. Não sei se teve alguma coisa a ver com a patrocinadora, a princípio não, acho que foi uma coisa dele lá mesmo. Então, bem interessante essa empresa aí que a Embraer fez a fabricação dos aviões, é uma empresa aérea dos Países Baixos e tem uma parceria já desde 2007, já desde 17 anos já de parceria com a Embraer, e estava aí dessa vez, como o Memphis está por aqui, ele participou dessa ação, bem legal ver o Memphis também fora de campo brilhando e muito aí, e levando o nome do Coringão para tudo quanto é canto, né, galera? Bom, essa daí é as informações finais no vídeo. Agradecer a quem chegou até aqui. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde eu tô de volta com mais vídeo do Coringão. Valeu e vai Corinthians!